Os falsificadores da palavra, para manter o negócio deles, eles falsificam, distorcem, tiram o povo do conceito da palavra, da direção da palavra. Tudo isso para manter o negócio deles, o reino deles, a ostentação dele, o governo dele, o domínio e a autoridade dele sobre o povo. Meus amados irmãos, se você quiser continuar, continue, mas eu, como pregador da verdade, eu tenho que levar a luz. Não fique preocupado comigo não, que eu estou denunciando as trevas não. A palavra de Deus me manda aborrecer as obras infrutuosas das trevas. Não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, antes condená-las. Eu sou discípulo de Cristo, protestante que aborreço o mundo. Como Jesus disse, o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são más. Então o mundo se aborrece comigo, porque eu estou pregando a verdade que vai reprovar a mentira que está sendo propagada aí no mundo, dentro da religião, pelos homens religiosos, pelos líderes, que diz que é de Deus, que dizem que é o mundo de Deus, as religiões. Rapaz, esses homens, esses líderes, a maioria, irmãos, a maioria, são poucos os que escapam do sistema. E eu arrisco a dizer ainda que é 99% corruptos, todos eles, para não dizer que é 100%. Porque o que eu digo sempre é isso que eu falo. E o que eu falo é a verdade, irmão. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Por isso que muitos aborrecem comigo, porque não conseguem resistir. Aí como não consegue resistir, aí denigre a imagem da pessoa. Porque o que eu sempre digo é o seguinte: ninguém pode seguir a Deus pelo sistema religioso. Ninguém pode ser fiel a Deus pelo sistema religioso. Ninguém pode estar aprovado por Deus dentro do sistema religioso. Por quê, irmão Wellington? Porque o sistema religioso é do diabo, irmão. É das trevas. E Deus convida você a estar na verdade, na luz, que é Jesus. Analise tudo que o sistema religioso prega para você como valor e princípio de Deus. Vai de encontro ao Evangelho de Cristo, irmão. O que esses líderes estão pregando aí, o que esses líderes estão formando aí no povo, a direção que esses líderes religiosos dentro de igreja estão levando para o povo viver, é anátema, irmão. Desvia o povo do Evangelho. Estão tirando o mérito do sacrifício de Cristo. Estão colocando outro meio para o homem ser salvo. Estão criando atalhos. Estão estabelecendo regras. O sistema religioso é do diabo, que ele vai de encontro ao Evangelho. E todos aqueles que estão dentro do sistema, compromissado com o sistema, submisso ao sistema, pregando o reino do sistema, submisso ao reino do sistema, no domínio dos homens, está separado de Deus. Está separado de Deus. Ah, mas os pastores estão separados de Deus. Os padres estão separados de Deus. Os bispos, os anciões, não sei quem, os líderes religiosos estão separados de Deus. Mas, irmão Wellington, a religião evangélica, a igreja evangélica está levando o povo a viver o anátema. Igreja católica, o povo está em maldição. Testemunho de Jeová, morre no espiritismo, o povo está em maldição, reprovado por Deus. Não se pode seguir o caminho para Deus dentro do sistema religioso. O sistema religioso é operado por Satanás, que tira o entendimento, corrompe os bons costumes e cega o entendimento do homem para que ele não resplandeça, não conheça, não seja esclarecido com a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. Não é todo aquele que adere à igreja evangélica e passa a viver a prática e a obra dentro da igreja evangélica. É aquele que crê no Evangelho que vai conhecer a obra que salva, que é a obra de Deus, que Deus fez para nos salvar. Não é a obra de homem dentro da igreja evangélica.
Você precisa conhecer a obra da salvação pela mensagem do Evangelho. Que Deus operou essa obra. Rapaz, é muito sério, irmão. O que esses líderes que se diz homem de Deus, dentro das igrejas evangélicas e as demais religiões, está levando o povo ao anátema, não é brincadeira, irmão. Mas o povo não quer dar ouvido à palavra de Deus. O povo colocou o amor a ponto de venerar, idolatrar esses líderes, a ponto de dedicar suas vidas, entregando na dependência desses líderes dentro de igreja. O povo tornou-se escravo, dependente, alienado, robotizado. A vida das pessoas é entregue para os líderes guiar, não é para Jesus. E os líderes escravizando o povo em regras, em normas, em cerimoniais, em sacrifícios, em obrigações, em metas, tudo centralizado nas igrejas deles, para manter o negócio deles. Onde eles estão formando mentira no entendimento do povo, tirando o povo da graça de Deus, do conhecimento, da verdade do Evangelho. Pedra de tropeço esse povo. Esses religiosos nem entram e nem deixam o povo entrar. Estão conduzindo o povo para ser réu do inferno 2 vezes mais do que eles. E o povo é discípulo desses homens, não aceitam a palavra. Eles defendem, pregam e vivem o que os homens estabelecem. Eles não olham para a palavra. Aí eu pergunto, para que você usa essa Bíblia, meu amigo? Meu irmão, minha irmã? Para que você usa uma Bíblia? Você não conhece nada do que ela ensina? Você não precisa de Bíblia. O teu guia, a tua luz, a tua direção não é a Bíblia. É o homem lá na igreja que tu vive, que tu frequenta, onde tu é discípulo. Para que você tem a Bíblia? Para que você leva a Bíblia para a igreja? Tem muita gente que usa a Bíblia como um adereço da sua formalidade religiosa. Estão usando a Bíblia como um adereço da formalidade religiosa, o objeto que completa a minha formalidade religiosa. A Bíblia é para você ler, meditar e aprender, se alimentar de Deus, pelo que aqui está revelado. As pessoas não estão nem aí e nem se preocupam em conhecer o que a palavra nos ensina. A palavra de Deus, que é Jesus, o Evangelho de Cristo. Estão aí na condução, na dependência de uma vida com Deus, pelos líderes religiosos dentro das igrejas, a quem eles fazem de seu guia, de seu mestre, de pastores de sua alma, de seu guru, de seu líder espiritual, onde o povo está submisso, devoto, praticante, venerando, idolatrando. Seus líderes. A vida do povo é entregue totalmente. É vida pessoal, é vida conjugal, é a vida por completa é entregue para os líderes das igrejas dominar, guiar, dirigir, estabelecer o que você pode e o que você não pode fazer. O povo hoje é guiado pelos líderes das igrejas. Não quer nem saber o que Jesus ensina, não. O que importa é o que o meu pastor diz na minha igreja. Eu conheço pessoas que, quando eu fui orientar, mostrar a ele a verdade do Evangelho, sabe o que essa pessoa disse? Eu não quero saber, eu só aprendo o que minha igreja ensina pelo meu pastor. O que eu creio é o que o meu pastor ensina na minha igreja. O que eu sigo é a doutrina da minha igreja. Acabou-se. Eu não quero saber, você vai falar em vão. Está vendo aí? Desprezando a palavra. Por quê? Porque ela está com a mente dela alienada, cauterizada, robotizada, escravizada na direção do seu líder dentro da sua igreja, onde ela centraliza a sua vida com Deus, a sua dependência é ali dentro, pelo líder. Ficam tudo preocupados em receber a aprovação do líder, dos religiosos, dos líderes religiosos das igrejas evangélicas e outras religiões. O povo não está sendo prudente, examinando a palavra, cuidando da sua vida, não é na doutrina da igreja, é na doutrina de Cristo. Sendo guiado não é por pastor de igreja, é por Cristo, é por Cristo. Jesus disse, sigam a mim, aprendam de mim, venham a mim. Guardem as minhas palavras. Os pastores estão aí tirando o povo da palavra de Jesus.
A maioria desses líderes religiosos, pastores, papa, padre, seja qual for o líder, usurpa a autoridade de Jesus, fazendo o povo estar submisso a eles, e não a Cristo, fazendo o povo obedecer e estar sob o domínio e a autoridade deles. Isso é muito sério, irmão. O que eu trago aqui, o que eu informo aqui, é muito sério. É a luz de Deus iluminando a mente de você que está assistindo agora. Olha o absurdo que os pastores estão formando no entendimento do povo. O povo cada vez mais escravizado dentro de igreja. O povo cada vez mais dependente de vida de igreja. O povo cada vez mais sendo negócio de homens dentro de igreja. Porque estão sendo ensinados que ali é o lugar para Deus abençoar. É o centro da vida dele com Deus. Estava vendo um vídeo de um certo pastor aí, desses famosos da mídia, que arrasta a multidão de discípulos. Olha o que o pastor estava pregando, irmão. Olha o que o pastor disse na sua pregação. De pregar o evangelho, para o povo aprender de Cristo, não. Ele não quer que você aprenda de Cristo. O que eles querem é que vocês aprendam deles, da igreja deles, do sistema dele, da regra dele, das ordenanças deles, da determinação deles. Cristo não é Senhor na sua vida. O Senhor na sua vida é eles, os líderes, a quem vocês têm que temer, obedecer e submeter-se, como se fosse para Deus. Cuidado, irmãos. Escuta aí o que esse pastor estava pregando. Olha o absurdo. Olha o argumento dele para manter o povo escravizado, robotizado dentro da igreja, no domínio deles. Naquele dia, você que está fora da igreja, você que não está vindo mais à igreja, naquele dia Deus vai perguntar a você: por que você não estava vindo para a minha igreja? Ó. Por que você desprezou a minha igreja? Ó. O pastor pregando. O pastor orientando e aplicando essa cauterização, esse fermento na mente dos irmãos, para manter os irmãos aprisionados, escravizados na vida de igreja. E ele argumentando dessa forma. Naquele dia, quando Deus perguntar a você: por que você não foi para a minha igreja, deixou de ir para a minha igreja? Por que você desprezou a minha igreja? Ia para outros cantos e não ia para a minha igreja? Aí eu pergunto, irmãos, é sério, irmão. Olha como o povo está cego, e o povo lá tudo dando glória. O pastor escravizando eles e eles dando glória. Para Deus não, para o homem. Eu pergunto, aonde é que Deus vai usar esse princípio? Não, você não estava na minha igreja. Que igreja de Deus é essa que esse pastor está dizendo? O ministério dele. Igreja de Deus não é nenhum ministério. O povo está cansado de receber essa orientação. Mas o povo não dá ouvido, irmão. Mas a nossa obrigação é continuar pregando. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Igreja de Deus é você quando está em Cristo. Igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa de homem, ministério, instituição religiosa de homem nenhum. E o lugar que eu devo estar não é a igreja. Deus não vai me cobrar porque eu não estava dentro de igreja. Nós temos que estar em Cristo, irmão. Nós temos que estar em Cristo, que é o lugar onde nós devemos estar para ser aceito e aprovado por Deus. Em Cristo. Não é em igrejas, instituição religiosa nenhuma. Aí você vê o tamanho da corrupção, do anátema, do engano, que tira o povo do alvo, da visão para Cristo. A visão do povo é Cristo? É não. É igrejas, instituição. O povo não está olhando a sua vida com Deus em Cristo, por Cristo. O povo está olhando a sua vida com Deus, aonde estão priorizando e se dedicando na sua vida como se fosse com Deus. Não é em Cristo, pela palavra de Cristo.
em igrejas, pela obra e vida religiosa de igrejas. Essa é a centralização e entendimento do povo, onde o povo está robotizado, escravizado, alienado, dentro de uma dependência de igreja, como se fosse a vida com Deus. Olha o que o pastor está ensinando o povo, que o povo tem que estar na igreja. Você não pode ir para um lazer, você não pode ir para uma confraternização na casa do seu irmão, você não pode ir para nenhum outro lugar, você tem que estar na igreja, porque eles escravizaram vocês com essa ideia, com esse preceito, com esse conceito na mente de vocês, que tem que estar na igreja, porque é ali que você serve a Deus, é ali que você está em Deus, é ali que você é de Deus. Você não pode deixar sua vida viver para nenhuma outra coisa, é para a igreja, igreja, igreja. Isso é eles que pedem, é eles que formam, é eles que colocam para vocês viverem preso, escravizado, robotizado na dependência de igreja, pelos homens. Jesus não pede isso a ninguém. Jesus não ordenou, nem orientou, nem instruiu ninguém a estar nessa ou naquela igreja, a buscar a Deus ali, aqui ou acolá, a estar em nenhum lugar, instituição religiosa. Jesus, ele sempre disse ao povo: eu sou, venham a mim, estejam em mim, creiam em mim, sigam a mim. Jesus não disse a ninguém: não deixe de ir para a casa do meu pai. Qual é a casa de Deus que Jesus pregou para o povo? Aí você pode pegar um texto para tentar justificar a tua mentira, a tua heresia, dizer: não, Jesus disse que os homens estavam fazendo da casa do pai corvido e ladrão, que era um lugar que deveria ser casa de oração. Jesus não pregou isso. Jesus estava falando nesse contexto da velha aliança. No novo pacto, na nova aliança, Jesus não estabeleceu isso para ninguém viver uma vida com Deus dentro de templo, de casa de Deus. Jesus não orientou ninguém a ir para o templo. Jesus não ensinou ninguém a ir para o templo, buscar a Deus, adorar a Deus. Ao contrário. O problema é que o povo não quer saber do que Jesus ensina. O povo está mais preso dentro da submissão ao que os homens ensinam dentro dessas igrejas, reduto de Satanás, lugares onde o povo está recebendo instruções anátemas por esses homens ministros de Satanás, irmão. Corruptos, falsificadores da verdade do Evangelho. O pastor dizer: olha, porque Deus vai lhe cobrar, porque você não está vindo à igreja. Naquele dia Deus vai perguntar para você: por que você deixou de vir para a minha igreja? Por que você não valorizou minha igreja? Por que você não estava na minha igreja? Qual a igreja de Deus? Meu amigo, coloque na sua cabeça para você conhecer a verdade e ser livre dessa escravidão, dessa manipulação, dessa maldição que você vive achando que é de Deus, está na bênção. O lugar que Deus orienta nós estarmos não é dentro de igreja nenhuma. O lugar que nós orientamos estar é em Cristo, para que sejamos membros que formam a igreja. Não é dentro de igreja para ser de Deus dentro de igreja. É em Cristo para ser membro, inserido no corpo, igreja de Deus, que não é uma instituição de nenhuma denominação. São pessoas que estão no mundo inteiro e quem contempla é o próprio Deus, que vê e conhece os que são deles. E os que são de Deus são os que estão em Cristo, selado pelo Espírito Santo. Não é os que estão dentro da igreja do homem que diz que é a igreja de Deus. Aí vem outro pastor. Olha, a preocupação desses pastores é pregar para você a ideia de igreja. Eles não querem que você saia dessa mentira. Nenhum desses pastores, nenhum. Por isso que eu digo, quem está no sistema não pode ser fiel a Deus. Não pode estar submisso a Cristo. Não pode estar sob o senhorio de Cristo. Não pode estar ensinando o povo o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo vai reprovar tudo isso que o povo ensina dentro do sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, qualquer que for. Jamais nenhum desses pastores vai orientar você para você ser conhecedor da verdade e estar submisso no senhorio de Cristo. Porque eles querem você escravo, submisso no senhorio deles. Eles querem você servindo a eles no reino deles, não é no reino de Deus.
Olha o que outro pastor chegou e disse. Olhe, você tem que se dedicar à igreja. Você tem que estar submisso e ser fiel à doutrina da igreja. Porque se você não estiver na igreja, você não tem ligação com Deus. Os que estão fora das igrejas, os desigrejados, estão separados de Deus. Olha o que ele fala das pessoas que conhecem a verdade. Para tentar desclassificar as pessoas, para que as que estão dentro escravizadas permaneçam escravas, achando que são livres, achando que são de Deus. Esse pastor pregou dizendo que os que estão fora das igrejas, os que estão deixando as igrejas, que eles chamam de desigrejado, estes estão sem Deus, estão sem ligação com Deus, porque só pode ter ligação com Deus dentro da igreja, porque o homem tem que estar na igreja para estar em Deus. Isso é verdade, irmão? Jesus pregou isso? E por que esses pastores manipulam a mente do povo com essa mentira? Onde aprisionam as pessoas nesse lugar, nesse ambiente geográfico chamado igreja, instituição religiosa, onde o homem é quem governa. O único lugar, o único meio para você estar em ligação com Deus é pela fé em Jesus Cristo. Não é por nenhum ambiente, não é por nenhum ritual cerimonial, nenhum sacrifício. A vida com Deus não depende de ambiente. A vida com Deus não depende de nenhum ritual. A vida com Deus não depende de nenhum sacrifício religioso. A vida com Deus depende de você crer e se converter a Jesus Cristo por fé. Viver crendo na palavra dele e se conduzindo naquilo que ele ensinou. Vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja, principalmente evangélica. Vida com Deus não é sendo submisso e praticante devoto de nenhuma vida de devoção religiosa evangélica. Vida com Deus é crendo no Evangelho e se convertendo na direção do Evangelho, não dentro de igreja evangélica. A maioria desses líderes, irmãos, eu sempre digo, 99% desses pastores dentro das igrejas evangélicas são tudo corruptos, falsificadores da palavra, manipulam a verdade do Evangelho, levando o povo a viver o anátema, por onde estão sendo instruídos com doutrina de demônios, vento de doutrina, evangelho anátema, que leva o povo a se perder de Deus, do alvo, do caminho, apostatando da fé. A maioria desses pastores, tudo metido a cheio do poder, tudo se declarando, se denominando homem de Deus. Eles se denominam. Olha, eu sou o homem de Deus, eu sou um profeta, eu sou isso. Olhe, não duvide não, porque Deus te pega. Receba a orientação do homem de Deus. É mentira. Jesus não mandou você se submeter e nem seguir e nem receber nenhuma orientação de homem de Deus. Jesus mandou crer nele, seguir a ele, se submeter a ele, estar firme, guardando, praticando. É a palavra dele, de Jesus. E todo aquele que diz que é de Deus, se não trouxer a doutrina de Cristo, não é de Deus. Não receba. O que a maioria desses pastores ensinam para o povo não é a doutrina de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. Irmãos, é muito sério isso, irmão. Agora, quem vai ter coragem de denunciar isso? Se todos que dizem que são de Deus estão presos no sistema. Eles não querem aborrecer o sistema, porque eles não querem perder a conveniência do sistema. Eles não querem perder a posição do sistema. Eles não querem perder a glória do sistema. Eles não querem perder o conformismo, a conformidade do sistema. E logo eles vão se submeter ao sistema, porque eles querem posição no sistema. Está entendendo? Eu não tenho compromisso com nenhum sistema religioso. O meu compromisso é com o Evangelho de Cristo. Pregar, defender causas e valores do Evangelho. Não de igreja nenhuma. Nem estando sob a autoridade e domínio de pastor nenhum. Porque Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou o seu povo, os seus discípulos, a se submeter, a estar dentro de domínio e autoridade de nenhum líder religioso. Quando a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, a quem vão dar conta de vossas almas, a Bíblia não está falando de líder de igreja. Presta atenção nisso. Esse pastor, líder de igreja, quem criou foi o homem.
A palavra de Deus, quando nos manda obedecer vossos pastores, é obedecer o ensinamento daqueles que foram vocacionados para trazer para nós o ensino. Não é a autoridade do pastor dentro da igreja. É a autoridade da palavra que ele prega. E se ele não estiver pregando, trazendo a instrução do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, não receba. Pode ser um anjo que venha do céu. Pode ser pastor, presidente, papa, padre, bispo, apóstolo, anjo, querubim, serafim. Seja lá qual for o título de líder religioso que eles dão aí. É muito, né? Não receba. A sua vida tem que estar regida sobre o domínio, não é de nenhum líder de igreja. É de Cristo, da palavra dele. E Jesus vai dizer isso, irmão. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Jesus vai dizer: entre vocês, igreja, discípulo de Cristo, não deve ter ninguém que queira ser o maior, que domine, que exerça de autoridade. Jesus vai dizer: quem quiser ser o maior, que sirva. Entre vocês não deve ser como os gentios, os príncipes dos gentios, das religiões, que dominam sobre o povo. A igreja de Cristo, a cabeça é uma só. A cabeça da igreja de Cristo não é pastor presidente, é Jesus. A igreja tem que estar submissa à autoridade e o domínio de Cristo, não é de líder religioso. Pedro, Paulo, João, nenhum dos apóstolos cobraram isso do povo, como hoje esses líderes pregam. Olha a arrogância, olha a prepotência, a soberba desses líderes religiosos, amaldiçoando quem não se submete a eles, sendo autoritário dentro das igrejas deles, colocando para fora quem não se submete à regra deles. Olha a soberba, olha a autoridade, olha a ousadia desses líderes, tomando a autoridade que o povo tem que se submeter a Jesus para eles. Porque eles se colocam autoridade espiritual para o povo. E o povo, para poder obedecer a Deus, tem que obedecer a eles. Não. Jesus não disse isso. Porque se fosse assim, Pedro se submetia aos anciões quando ordenou para eles não pregar mais e não estar mais ali no meio do povo no templo ensinando a doutrina de Cristo. Se fosse para obedecer a autoridade, Pedro estava ali para obedecer o que os anciões determinou. Pedro disse: não, meu filho, examine vocês, julguem vocês se é melhor obedecer a Deus do que a vós. Obedecer primeiramente a Deus. E como é que eu obedeço a Deus? Seguindo, submisso à doutrina de Cristo, igreja de Cristo, para estar submisso a Deus, andando na direção de Deus. Não é dentro de igreja sob a autoridade de nenhum líder religioso. É na palavra, sobre a autoridade de Cristo, pela palavra de Cristo. Eu vou me submeter aos padres, eu vou me submeter aos anciões, eu vou me submeter aos sacerdotes do mormos, eu vou me submeter a esses pastores de igreja evangélica, homens que se colocam como de Deus, que se denominam de Deus, essas autoridades eclesiásticas da religião. Jesus não me ensinou a me submeter a nenhuma autoridade eclesiástica de religião. A minha vida tem que ser submissa, guiada, obediente a Cristo, na palavra dele. E não importa quem é o homem, quem é o líder, quem é o título. Se não trouxer a doutrina de Cristo, não receba. Não receba. Não vá seguir a instrução de fazer campanha, meu irmão. Não viva essa submissão de estar dentro de igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus, senão não alcança a bênção. Não viva isso, não. Você está escravizado dentro de mentira, do anátema. Jesus não ensinou isso. Não vá subir monte para buscar Deus, não. É mentira. Não vá fazer campanha de pacto, de voto, de chave, de vitória, não, para o Deus te abençoar, não. É mentira. Não seja negócio desses homens avarentos, gananciosos, que buscam alimentar sua cobiça, fazendo de vocês o grande negócio deles, para manter o império, o sistema, o comércio deles, chamado de igreja, que eles dizem que é casa de Deus. Eu tenho observado as instruções desses pastores,
E o que eles priorizam é formar na mente do povo a dependência de igreja. Porque o povo só pode estar no domínio deles quando o povo tem essa mente cauterizada de que se eu não estiver na igreja, eu não sou de Deus. Eu tenho que buscar a minha vida com Deus dentro da igreja. Porque se eu sair da igreja, eu estou desviado. Eles me chamam de desigrejado. E aí eu não sou de Deus. Para eu ser de Deus, eu tenho que estar na igreja. Eles se colocam autoridade para julgar quem é de Deus e quem não é. Quem vai ser salvo e quem não vai. Quem vai abençoar, quem vai ser abençoado e quem não. Eles estabelecem a autoridade até sobre Deus. Porque para Deus abençoar é quando eles determinam. Eles que determinam o dia da bênção, o dia da vitória, a hora da cura, a hora do milagre. Já prestou atenção nisso? A maioria desses líderes aí estão se colocando como Senhor e Deus é servo. Porque eles estabelecem, se Deus não fizer, eu determino, Deus vai fazer, venha para segunda-feira, que é o dia da vitória, venha para o culto da bênção, venha para o culto da cura, a campanha do milagre. É eles que determinam o que vai acontecer para Deus operar, segundo a vontade deles. Olha que ousadia. Não, mas Elias orou e determinou. Mentira. Elias se submeteu na direção da palavra de Deus. Não foi Elias que disse, eu vou fazer chover. E o povo seguindo esses homens. Por quê? Porque o povo está com seus ouvidos fechados para a verdade. Eles querem ouvir fábulas, mentira em nome de Deus. Eles não suportam ouvir a palavra. Essa pregação que eu estou fazendo aqui. Olha quantos comentários vão botar aí questionando. Você está falando contra os pastores. Você está falando contra as igrejas. Você é um revoltado. Você é um desigrejado. Eles não param para ouvir o que a pessoa está falando. Eles já saem em defesa da sua instituição, do seu líder, da sua religião. Denunciar o erro não é falar, não é julgar, é mostrar a realidade. Foi o que disseram com Jesus. Jesus denunciou todo o erro doutrinário. Jesus reprovou toda a religiosidade. Jesus, ele colocou por terra todo o conceito que a religião pregava como se fosse a vida do homem com Deus.